Terceira, use cores bem definidas se quer resultados bem definidos. De acordo com a antiga ciência das cores, você deve utilizar cartolina verde ou dourada para rodas da fortuna que digam respeito a dinheiro, carreira e sucesso profissional. Amarela ou branca para ampliar a compreensão espiritual. Azul para atividades intelectuais, tais como escrever um livro ou concluir os estudos para tirar um diploma. Laranja ou amarelo ouro para saúde, energia e uma vida mais plena. Cor-de-rosa, vinho ou vermelho vivo para amor, harmonia, casamento e felicidade nas relações humanas. A cor é importante porque ela afeta a mente subconsciente de maneira muito mais rápida do que o preto e o branco. Quer você siga ou não as orientações acima, baseadas em antigas tradições, não deixe de utilizar uma cartolina colorida, sempre de uma cor que o agrade. Quarta, prefira decorar a cartolina colorida com ilustrações também coloridas. Uma recente observação foi: agora eu sei porque aquilo que imaginei levou tanto tempo para acontecer. Eu utilizei ilustrações e fundo em branco e preto. Quinta, não deixe sua roda da fortuna com uma aparência desordenada, pois isso pode causar resultados desordenados. Use uma cartolina para cada fase da sua vida. Uma dona de casa exclamou recentemente: agora eu sei por que nossa casa está tão atravancada. Coloquei uma casa pequena e abarrotada em nossa roda da fortuna e foi exatamente isso o que conseguimos. Sexta, em sua roda da fortuna a respeito de questões financeiras, coloque dinheiro e não apenas coisas que você deseja. Do contrário, você poderá conseguir as coisas e também dívidas. Você pode utilizar dinheiro de mentira ou cheques. Sétima, inclua um símbolo espiritual na cartolina, como uma ilustração de Cristo ou da Bíblia. Isso conferirá proteção espiritual aos seus desejos e abrirá caminho para que aquilo que imaginou, ou algo melhor, aconteça a você. Oitava, contemple a sua roda da fortuna todos os dias, de preferência antes de dormir. Quanto mais você se concentrar nos seus desejos, mais rápidos serão os resultados. Resumo. 1. O segundo método para criar mentalmente a prosperidade é por meio da imaginação. 2. O poder de imaginação da mente é um dos mais antigos processos conhecidos pelo homem para a realização de desejos. 3. Em vez de lutar contra os problemas, imagine uma maneira de livrar-se deles. 4. O poder de imaginação da mente transforma o seu pensamento: nunca passarei por isso, ou isso nunca acontecerá comigo, em esperança, fé e, finalmente, em aceitação mental de que isso pode acontecer comigo, e isso irá me acontecer. 5. Você pode antecipar coisas boas imaginando-as. Você pode ajudar os outros, imaginando coisas boas para eles. 6. Generalidades não produzem resultados, porque a elas faltam substância e poder. Esperanças vagas e objetivos indefinidos não são convincentes para a mente, enquanto uma imagem nítida daquilo que você deseja estimula as pessoas, os lugares e os acontecimentos a cooperar com a realização dos seus desejos. 7. Você pode imaginar uma maneira de melhorar sua prosperidade, sua saúde, sua harmonia familiar, e até de fazer viagens pelo mundo. 8. Você pode criar a imagem de uma coisa e causar sua manifestação, em vez de tentar racionalizá-la ou forçar resultados. Primeiro, crie mentalmente a sua prosperidade, por meio da palavra 5. A terceira maneira de criar mentalmente a prosperidade é por meio de palavras de prosperidade. Florence Scovel Shinn disse certa vez: qualquer pessoa que não conheça o poder da palavra está desatualizada. Eu concordo. Fazendo primeiro uma relação de seus desejos e depois imaginando-os, você cria os seus bens no plano invisível. Você coleta a substância, o pó de ouro, do universo no plano invisível. Mas é por meio das palavras de prosperidade que você molda essa substância invisível, dá forma a ela e a faz surgir no mundo visível. As palavras uter, exprimir, em inglês, e outer, exterior têm raízes semelhantes. O que você exprime exterioriza-se na sua vida. O Natal estava próximo e uma determinada mulher precisava de um extra.
Ela consultou uma amiga, que disse: apenas afirme que você possui muito para partilhar e para dar aos outros. Ela assim fez. Naquele Natal, todas as pessoas que ela conhecia lhe deram bolos de frutas de presente. Ela teve muitos bolos de frutas para partilhar e para dar aos outros, mas nenhum dinheiro. Se você quiser ter mais prosperidade, pronuncie as palavras exatas que podem produzi-la. Não espere que uma afirmação genérica produza um resultado específico. Personagens importantes da Bíblia conheciam o poder da palavra e não temiam ser direto em suas palavras a respeito da prosperidade. Jesus afirmou: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mateus 6:11 da manhã. Estima-se que as afirmações acerca da prosperidade podem acelerar os resultados em cerca de 80%. Acredito nisso. Um executivo ficara sem emprego durante 4 anos. Ele estava com 55 anos e todos lhe diziam que estava muito velho para conseguir outro emprego. Ele havia estudado metafísica durante 30 anos, mas não fora bem-sucedido ao aplicá-la na sua vida profissional. Quando lhe perguntaram que afirmação ele estava utilizando, ele respondeu: tenho lido livros estimulantes e frequentado a igreja, mas ainda não fiz nenhuma afirmação específica. Sugeriram então que, a cada 15 minutos as afirmações. Ele decidiu tentar pelo menos 5 minutos as afirmações. Ele decidiu tentar. Todos os dias afirmava em voz alta: eu sou uma ideia divina na mente de Deus, e estou sendo agora guiado para o lugar certo, com as pessoas certas, e para a verdadeira prosperidade. Em pouco tempo, ele foi chamado para ocupar uma das muitas vagas para as quais havia se candidatado, e tornou-se gerente da divisão para a América do Sul de uma grande empresa dos Estados Unidos. Posteriormente, ele escreveu: posso atestar que palavras certas, quando pronunciadas, fazem com que nossas preces sejam atendidas. Afirmações de prosperidade acabaram com a minha maré de azar, que me levou a ficar desempregado por 4 anos e extremamente endividado. Apenas a leitura dos livros estimulantes não havia produzido resultados. Ler a respeito de prosperidade não é o suficiente. São as afirmações de abundância que a fazem convergir para você. Afirmações de prosperidade que funcionam. Uma afirmação de prosperidade que aumentou a renda anual de um homem 4 vezes mais foi a seguinte: eu tenho agora uma renda satisfatória, constante, segura e permanente. Uma professora que necessitava de uma renda extra começou a afirmar: agora dou graças por um rápido e substancial aumento em meu salário. Depois de uma sessão de afirmação verbal, ela teve a ideia de solicitar um emprego de meio período, uma noite por semana e aos sábados, em uma elegante loja de roupas. Foi contratada. Além de lhe proporcionar um dinheiro extra, esse emprego, trabalhar com uma mercadoria de qualidade em um ambiente elegante, provocou uma mudança em seu ritmo de vida e agora ela mantém os 2 empregos com prazer. Um empresário passou de um emprego de $12.000 por ano para outro de $25.000 por ano, no prazo de 6 semanas a partir do momento em que começou a afirmar: estou envolvido pela essência divina e essa essência manifesta-se agora em prosperidade da forma mais apropriada para mim. Uma afirmação que vem frequentemente abrindo novos canais de abundância para muitos é: confio que o espírito cósmico da prosperidade provê abundância para mim neste momento. Um casal mudou-se de cidade. No decorrer da mudança, alguns móveis danificados. A companhia de seguros que teoricamente cobriria os danos nem sequer enviou um representante para averiguar o prejuízo. O casal finalmente resolveu escrever à companhia de seguros, mas isso não trouxe nenhum resultado. Um dia depois de comparecer a uma palestra sobre prosperidade, eles começaram a afirmar estas palavras: confio em ti, ó Deus, e na tua justiça. Sei que aquilo que me pertence virá até mim, e permaneço confiante e em paz. Logo depois, um representante da companhia de seguros telefonou para eles, pediu-lhes desculpas pelo equívoco, e propôs-lhes um acordo. Porque as afirmações de prosperidade são tão poderosas. Os povos da antiguidade sabiam por quê. Eles conheciam a dinâmica do som.
Sabiam que a palavra pronunciada tem um imenso poder e que, por meio de uma determinada combinação de palavras, forças vibratórias extraordinárias podem ser ativadas no mundo invisível, afetando profundamente a substância de que ele é feito e produzindo resultados. Você pode fazer milagres na sua vida afirmando a prosperidade em voz alta durante apenas 5 minutos por dia. Uma viúva que, em 20 anos, saiu da mais extrema pobreza e ficou milionária, atribuía o seu sucesso à utilização diária de uma afirmação enfática: Deus é que me proporciona agora a minha ilimitada abundância. Depois de começar a fazer essa afirmação, ela abriu um negócio quase sem capital e, durante algum tempo, teve de orar para ter o que comer todos os dias. Certa vez, quando estava necessitando urgentemente de $100, ficou andando de lá para cá pronunciando sua afirmação de prosperidade em voz alta. Enquanto estava fazendo isso, sua secretária abriu uma gaveta do arquivo e achou 5 notas velhas de $20, escondidas, em uma pasta de pedidos. Uma outra vez, quando afirmava que Deus era a sua ilimitada abundância, numa tentativa de arranjar o dinheiro suficiente para a folha de pagamento dos empregados, um estranho entrou em sua loja e propôs a compra de um terreno que, segundo ele, ela possuía na mesma rua. Ela disse com surpresa que, pelo que sabia, ela só era dona de terreno em que ficava sua loja. Quando o estranho esclareceu que o pai dela, já falecido, havia comprado o terreno havia alguns anos, o advogado dela confirmou. A comerciante vendeu então o terreno que, poucas horas atrás, não sabia sequer que possuía, liquidou sua folha de pagamento e ainda pôde guardar uma quantia substancial. Como as afirmações de prosperidade enriqueceram algumas pessoas. Durante os anos de depressão, uma dona de casa reunia diariamente suas filhas pequenas ao redor da mesa da cozinha, onde elas pronunciavam afirmações de prosperidade pelo chefe da família, que estava desempregado. Você tem emprego, um emprego maravilhoso, com um salário maravilhoso. Você presta um serviço maravilhoso de maneira maravilhosa. Isso funcionou. Apesar da depressão, o marido dela recebeu uma proposta para fazer parte de um negócio que lhe exigira apenas $25 para começar. Ele reuniu tudo o que tinha e entrou no negócio. Recentemente, sua esposa declarou que ele tem uma renda anual de $250 mil. Ela comentou: aqueles $25 transformaram-se em $250 mil, porque continuei a pronunciar diariamente afirmações de prosperidade, durante anos. Além disso, todas as filhas que a ajudaram a repetir as afirmações estão agora casadas com homens prósperos e levam uma vida plena de felicidade. Seja claro em suas palavras a respeito da prosperidade, se quiser que os resultados também sejam claros. Ao usar afirmações de prosperidade, você não está tentando fazer com que Deus lhe dê alguma coisa. Você está apenas tentando abrir a mente para receber a abundância. Ele já a proporcionou a você. Houve, certa vez, um engenheiro da Inglaterra que ouviu falar de curas espirituais e decidiu investigá-las para verificar se seriam uma fraude. Ele logo descobriu que eram autênticas e ficou tão fascinado com o estudo do novo pensamento, que acabou abandonando a profissão de engenheiro para tornar-se metafísico. Com essa mudança foi um pouco súbita, ele acabou ficando sem dinheiro. Decidiu então passar 15 minutos por dia, durante um ano, fazendo afirmações para ter prosperidade, tranquilidade, dinheiro e conforto. Em poucos meses, ele manifestara sua prosperidade, a ponto de nunca mais se preocupar outra vez com dinheiro. Não obstante, ele continuou a fazer diariamente afirmações de prosperidade, como havia planejado. A experiência da autora com as afirmações. Ao longo dos anos, o poder das afirmações provou ser valiosíssimo para as pessoas que as utilizaram. A publicação de meu primeiro livro foi resultado de afirmações que fiz. Durante a recessão de 1958, ministrei um curso sobre os princípios da prosperidade espiritual e mental. As pessoas da comunidade de minha igreja se beneficiaram tanto com ele que me pediram para pôr o material desse curso em um livro. Eu nunca havia escrito um livro. Achei que não tinha nem talento para um projeto como aquele e disse isso a eles.
No entanto, um empresário que frequentara o curso tinha tanta certeza de que eu deveria escrever o livro que propôs que nos encontrássemos durante 1 hora todas as manhãs na igreja orar afirmativamente a respeito dele. Na ocasião em que começamos a fazer afirmações, eu não tinha um livro, um título, uma editora nem qualquer experiência para uma tarefa como aquela. As afirmações pareciam então ser uma prece para um projeto impossível. Entretanto, quando começamos a usar afirmações diariamente, todo o formato do livro revelou-se para mim, nas preces, a ponto de eu ver o título dos capítulos. Quando oramos para encontrar o nome para o livro, um corretor de valores do curso sobre prosperidade sugeriu um título apropriado: As Leis Dinâmicas da Prosperidade. Precisávamos agora de uma editora. Naquelas circunstâncias parecia absurdo pensar que eu, uma escritora desconhecida, conseguiria publicar um livro. Mas, à medida que orávamos afirmativamente, proclamando que uma editora indicada por Deus iria aparecer, aconteceu uma coisa surpreendente. Um homem que trabalhava em relações públicas e havia sido ajudado pelas instruções dadas no curso entrou um dia no meu escritório e disse: Seu curso sobre prosperidade ajudou-me de tal modo no meu ramo de atividade que eu desejo fazer alguma coisa por você. Como posso lhe ser útil? Quando lhe falei sobre o projeto do meu livro, ele disse: Tenho um amigo em Nova York que é conhecido agente literário. Em geral, ele não faz negócios com autores desconhecidos, mas pedirei a ele que a represente. O resultado foi que, quase de imediato, eu consegui um agente e uma editora. Assim, o livro, seu título e sua editora surgiram todos depois que o poder da afirmação foi utilizado. Então, enquanto afirmávamos que eu teria, de alguma maneira, tempo suficiente para escrever o livro, ele de fato foi escrito durante um período de trabalho intenso na igreja, no meio da noite e em ocasiões esporádicas. Quando o livro estava prestes a ser concluído, casei-me com um professor de inglês. Mais tarde, seu excelente trabalho de revisão ajudou a fazer do livro um sucesso de vendas. A prece afirmativa produziu um resultado perfeito, proporcionando-me tudo de que eu necessitava para o lançamento de meu livro. Mais uma vez, o único contato, ou influência, que eu tive foi o desse tipo de prece. As afirmações acabam com qualquer maré de azar. Uma palavra ocasional de sucesso, quando dita num bate-papo, em geral produz resultados extraordinários quase de imediato. Uma mulher aparentando desânimo telefonou para a secretária da igreja, dizendo que gostaria de comparecer à palestra sobre prosperidade que seria feita naquela noite. Mas acho que não será possível, porque não tenho como chegar até aí. De imediato a secretária afirmou: É claro que você conseguirá chegar, e eu espero vê-la na palestra. Alguns minutos depois, a mulher telefonou outra vez para dizer alegremente: Você tinha razão. Eu conseguirei um jeito de chegar até aí. Meu irmão acabou de chegar para me fazer uma visita, e disse que terá o prazer em ir à palestra comigo. Graças ao poder das palavras, o que quer que uma pessoa diga, ela começa a atrair. Um grupo de 50 pessoas vinha estudando a verdade há algum tempo. Estavam se reunindo em salas alugadas pela igreja, e essas não eram as condições ideais. Houve então uma troca de pastores e o novo pastor conhecia o poder das palavras, sabia que o quer que uma pessoa diga em voz alta, ela começa a atrair. No fim de cada serviço religioso, o pastor fazia uma breve meditação, na qual ele descrevia sua nova igreja e sua imediata e perfeita manifestação. Ninguém lhe deu atenção. Os presentes continuavam a pensar: não tem jeito. Mas à medida que ele persistia, indiferente ao que ocorria, um grupo de homens da igreja pediu para averiguar a possibilidade de conseguir um empréstimo para a igreja de uma importante financiadora. Essa empresa demonstrou interesse e, em questão de meses, o grupo conseguia um terreno, providenciou as plantas arquitetônicas e deu início à construção da nova igreja. O pastor continuou a proferir palavras em prol de sua igreja, semana após semana. Logo depois de se mudar para o novo e acolhedor edifício, o grupo de estudo passou de 50 pessoas para 300. Elas comprovam o poder das afirmações quando se quer que alguma coisa aconteça, sejam quais forem as circunstâncias.
As afirmações são tão poderosas que começam a mudar a situação para que ela se ajuste ao que foi afirmado. A lei da manifestação diz que, para obter aquilo que você deseja ser e fazer, você precisa declarar que você é e pode fazer. Muitas vezes uma pessoa luta desnecessariamente durante anos com o problema da falta de dinheiro, quando bastaria que ela fizesse afirmações para manifestar a quantia de que precisa. Seu texto secreto para a prosperidade. Os povos da antiguidade achavam útil ter uma palavra, uma sentença ou um texto que pudessem usar em momentos de aflição ou de tensão. Eles achavam que esse texto secreto podia mudar a situação e leva a luz ao sucesso. Entre as palavras secretas que eles empregavam nos momentos de dificuldade estavam Jeová, ou Eu sou, na época do Antigo Testamento, e Jesus Cristo, na época do Novo Testamento. Fiquei convencida do poder de prosperidade do nome Jesus Cristo quando tomei conhecimento das experiências do Dr. Ernest Wilson, muitos anos atrás. Quase sempre pensamos em Jesus Cristo como um grande agente de cura, o que ele de fato foi. Mas ele também punha em prática as leis mentais e espirituais da prosperidade, como evidenciado por muitos de seus milagres de prosperidade. Jesus Cristo foi o principal mestre da prosperidade. Nenhum outro jamais foi responsável por feitos tão incríveis quanto o de Jesus Cristo. Esse nome tem poder para realizar feitos extraordinários, em toda parte, as pessoas que lhe dão ênfase hoje em dia. 1. Tomei consciência disso quando o Dr. Wilson contou-me como, durante a depressão, ele começou a contemplar Cristo todas as noites durante a meditação. Nessa época, ele era razoavelmente bem-sucedido. Era editor-chefe das publicações Unity, estava fazendo diversas conferências pelo rádio todas as semanas, ministrando um curso semanal em Kansas City, além de dar uma palestra todo domingo à noite e dar aulas na escola dominical. Não obstante, estava preocupado com uma inquietação divina. À medida que contemplava Cristo todas as noites, ele não passou apenas por um extraordinário crescimento espiritual, mas também conseguiu que a prosperidade e o sucesso se manifestassem generosamente na sua vida. O curso semanal que estava ministrando passou a ser frequentado não por 400 pessoas, mas por 1.400. Nas palestras das noites de domingo, a audiência passou de 400 para 900 pessoas. Na escola dominical, ela cresceu de 70 para 300 pessoas. À medida que continuava a enfatizar o nome de Cristo nas meditações noturnas, ele começou a escrever e a fazer palestras em muitos lugares. Alguns anos depois, ele foi para Los Angeles, onde fundou a Igreja de Cristo, a Unity. Durante muitos anos sob sua direção, essa foi uma das maiores igrejas metafísicas do mundo. Charles Fillmore descobriu o poder da prosperidade que é liberado pelo nome de Jesus Cristo. Ele escreveu no seu livro Prosperity Prosperidade. A mais poderosa vibração é criada ao se pronunciar o nome de Jesus Cristo. Esse é o nome, acima de todos os outros, que guarda em si todo o poder do céu e da terra. É o nome que tem o poder de moldar a substância do universo. Em fusão com a substância Pai-Mãe, esse nome, quando pronunciado, ativa as forças que produzem resultados. Esse texto secreto ajudou a autora. Desde que descobri esse texto secreto, em prol da prosperidade, descobri que as maiores manifestações do bem em minha vida surgiram depois que utilizei afirmações com o nome de Jesus Cristo. Recordo uma ocasião em que estava sentada na sala de estudos de minha igreja, nas primeiras horas da manhã, planejando meu trabalho para me ajudar com ele. Eu precisava de uma datilografa para fazer um trabalho especial que precisava ser feito. Comecei a afirmar em voz alta: Jesus Cristo revela agora a datilografa perfeita para realizar este trabalho rapidamente, e escrevi essas palavras em um cartão que apoiei no telefone. Cerca de uma hora mais tarde, uma mulher entrou correndo, não caminhando, na minha sala de estudo. Ofegante, ela disse: "Aqui estou." Enquanto tomava o café da manhã, tive subitamente a sensação de que você precisava de mim. O que devo fazer? Você sabe datilografia? Perguntei, procurando mostrar-me despreocupada.
Sei. Antes de me casar, eu era secretária do meu atual marido, e sou uma das mais rápidas datilógrafas desta cidade. Em algumas horas ela havia terminado, como um presente, sem remuneração, o que uma datilógrafa mediana poderia levar vários dias para completar. Em outra ocasião, eu tentava, há semanas, conseguir um homem para fazer alguns concertos no meu apartamento. Ele havia prometido vir, mas não cumprira a promessa. A situação estava ficando crítica porque deveriam chegar alguns hóspedes. Uma noite ao orar mais uma vez a esse respeito, notei que estava afirmando: Jesus Cristo está aqui, fazendo agora os concertos necessários. Mais tarde, anotei essas palavras no meu livro de afirmações. Uma grande sensação de paz invadiu-me e eu deixei de me preocupar com o assunto. Na manhã seguinte, bem cedo, alguém bateu à porta. Era o homem encarregado dos concertos, que executou rapidamente o trabalho que havia prometido fazer há algumas semanas. Como outras pessoas foram ajudadas por esse texto secreto? Um vendedor estava deprimido. Ele tinha um problema de alcoolismo que por algum tempo conseguira controlar, mas a imperiosa vontade de beber tinha voltado. Ele também tinha alguns problemas de saúde e estavam começando a surgir dificuldades no seu casamento. As vendas também não iam bem, por isso ele começava a enfrentar problemas financeiros. Finalmente, ele procurou se aconselhar com um amigo, que em silêncio escutava enquanto ele expunha sua longa lista de problemas. O amigo, então, começou a falar a respeito do poder de prosperidade do nome Jesus Cristo. O comerciante disse: "É isso. Essa é a solução. Durante muitos anos eu meditei todas as noites sobre o nome e a presença de Jesus Cristo. Eu o mantinha diante de mim durante o expediente de trabalho e tudo ia bem. Meu casamento era tranquilo e eu não tinha problemas de saúde. Foi quando parei de fazer isso que todos os problemas apareceram." Juntos, eles meditaram em silêncio e declaravam com firmeza que aquele homem, sua mulher e seu negócio estavam todos envolvidos pela pura luz branca do Cristo, na qual nada que fosse negativo poderia penetrar e da qual só coisas boas poderiam advir. Eles afirmaram que Jesus Cristo estava assumindo o controle dos negócios, do casamento e da saúde dele, guiando cada passo do seu caminho. Depois, pronunciaram a palavra que liberaria a vida dele para se beneficiar do trabalho da presença do Cristo. Com uma sensação de paz que não tinha há meses, ele continuou a viver. Enquanto meditava todas as noites sobre aquelas imagens, ocorria uma melhora em todas as áreas de sua vida: paz no casamento, melhora na saúde e sucesso no seu trabalho de vendas. A mulher de um comerciante estava preocupada porque o marido, do qual havia se separado, tinha ameaçado requerer falência, o que significava que ela teria de arcar sozinha com vários compromissos financeiros. Quando ela falou com uma amiga, concordaram que havia um extraordinário poder para a obtenção de sucesso no nome de Jesus Cristo. Durante algum tempo, elas meditaram juntas, envolvendo o marido, seus problemas financeiros e suas vidas com a presença do Cristo. Depois afirmaram que a influência de Jesus Cristo era poderosa e produziria resultados maravilhosos e imediatos. O marido mudou de opinião e decidiu enfrentar corajosamente suas responsabilidades financeiras, em vez de requerer falência. Ela conseguiu um emprego melhor, o que lhe proporcionou mais tranquilidade interior, e, quando finalmente ocorreu o divórcio, ele foi feito de maneira pacífica, com um acordo satisfatório. Isso pareceu um milagre, uma vez, segundo tudo indicava, ele seria uma experiência amarga e uma contenda difícil. Como o poder da prosperidade do Cristo beneficiou a autora. Em 1961, grandes mudanças ocorreram subitamente na minha vida, e eu soube que iria me mudar para outra região para iniciar um novo ministério. Uma vez que não havia fundos disponíveis para esse fim, fiquei preocupada imaginando como conseguiria dinheiro para efetuar essa mudança. A mudança me pegara de surpresa e eu não tinha de onde tirar o dinheiro. Nessa época, eu estava fazendo palestras na Flórida. Uma amiga pediu que eu me encontrasse com ela todas as semanas, para alguns momentos de meditação, enquanto eu estivesse lá. Em nossas meditações semanais, evocávamos o nome de Jesus Cristo.
Uma noite eu disse a ela: vamos orar pelo meu novo ministério. Não sei por onde começar. Não tenho dinheiro com o qual possa iniciar esse empreendimento, e não conheço ninguém que possa me ajudar. Enquanto estávamos em silêncio e afirmávamos que Jesus Cristo estava cuidando dessa nova tarefa, mostrando-me o que fazer e eliminando as dificuldades financeiras, veio-me à mente o nome de uma pessoa que vivia na região para onde eu me mudaria. Eu não a conhecia pessoalmente, mas ouvira falar que ela estava interessada na verdade. Decidi então que, depois de me mudar e conseguir um lugar para morar, eu iria entrar em contato com ela. Quando lhe telefonei, ela mostrou-se encantada por me conhecer e insistiu em fazer-me uma visita. Quando chegou, ela me entregou um cheque de algumas centenas de dólares. Ela disse: há alguns anos, dirigi um grupo de estudos da verdade e juntamos uma pequena soma de dinheiro. O grupo se desfez, mas pediram-me que colocasse o dinheiro em uma poupança para que, quando alguém aparecesse para iniciar um novo ministério, houvesse algo disponível para ajudar essa pessoa. Eu não tinha meios de saber disso. Sabia apenas, por meio da meditação, que deveria entrar em contato com ela. Mais uma vez, o poder da prosperidade contido no nome de Jesus Cristo tinha se afirmado por si mesmo. Aquelas poucas centenas de dólares representaram para mim o maná dos céus e que me ajudaram a iniciar o novo ministério. O poder do Pai Nosso para gerar prosperidade. Existe um extraordinário poder para aumentar a prosperidade na oração do Pai Nosso, Mateus 6:9-13. Em vez de fazer essa oração de maneira apática, concluindo-a nos habituais 15 segundos, comece a fazê-la constantemente, de maneira lenta, deliberada e peremptória, e sentirá o efeito estimulante, energizante e transformador que ela exercerá na sua vida. Uma mulher aflita estava prestes a conseguir o divórcio. Para ela, isso era como se submeter a uma importante cirurgia, terrível a princípio, mas que valeria a pena, tendo em vista os benefícios que traria. Seu casamento havia sido tempestuoso e infeliz, uma contenda de muitos anos que ficava cada vez pior, mesmo depois de muita oração e meditação. Quando ocorreu a separação, ela se viu subitamente sozinha e sem dinheiro. Uma decisão judicial acabaria finalmente por conceder-lhe uma pensão alimentícia, mas isso levaria tempo. Nesse meio tempo, ela teria de enfrentar suas despesas normais para viver. Tendo lido a respeito do dinâmico poder do Pai Nosso, ela decidiu começar a rezá-lo em voz alta 15 vezes por dia. Ao fazer isso, ela obteve uma grande paz de espírito e uma certeza interior de que conseguiria se manter. Com a ajuda de parentes, de amigos, de empregos de meio período e da venda de alguns objetos que não usava mais, ela conseguiu se manter financeiramente até que o juiz lhe concedeu a pensão alimentícia. Enquanto continuava a rezar diariamente o Pai Nosso, uma amiga lhe conseguiu um ótimo emprego e ela começou a construir um admirável mundo novo, cheio de paz e felicidade. Posteriormente, ela disse: jamais sentirei o medo de ficar desamparada. Eu tenho a receita: rezar diariamente o Pai Nosso. Jesus era muito objetivo em todas as suas revelações. Ele fazia grandes afirmações a respeito de Deus e as comprovava. Suas orações eram repletas de proclamações. O Pai Nosso é uma sucessão de afirmações. Na versão clássica norte-americana da Bíblia, o Pai Nosso parece uma súplica, mas em outras versões o Pai Nosso é uma sequência de afirmações. Paracelso, um extraordinário médico do século XVI que nasceu próximo a Zurique, falava a respeito de como conseguia ter lampejos de gênio por meio da recitação constante do Pai Nosso. Por que essa oração é tão poderosa? Talvez porque ela sintonize a pessoa na mesma consciência de milagre que Jesus tinha ao manifestar prosperidade, na ocasião em que multiplicou pães e peixes para alimentar milhares de pessoas, pagou impostos com dinheiro retirado da boca de um peixe e transformou água no mais fino vinho. A repetição fervorosa do Pai Nosso é uma maravilhosa receita de sucesso para invocar cura, paz de espírito, vitalidade, a atitude correta nos negócios, prosperidade e orientação espiritual, bem como um grande poder para dispensar e eliminar rapidamente situações desfavoráveis.
Se você a utilizar diariamente, essa maravilhosa oração poderá até surpreendê-lo com um bem maior do que você jamais conheceu. Afirmações ocasionais também funcionam. Assim como outros métodos de afirmação mais formais, a afirmação positiva e encorajadora, feita esporadicamente, também tem grande poder para produzir bons resultados. Vemos que essa técnica para o sucesso foi utilizada na resolução de problemas de muitas personalidades da história. Winston Churchill planejou e afirmou seu caminho para o sucesso. No início da carreira, ele decidiu que queria entrar na polícia, mas era um desconhecido. Propositadamente, conseguiu um emprego em um jornal que o mandou para as regiões de maior conflito do planeta. Dali ele escreveu brilhantes relatos do que estava acontecendo e passou a ser conhecido por muitos leitores da Inglaterra. Ao voltar para casa, Churchill candidatou-se a vários cargos políticos. Cada vez que era derrotado, candidatava-se a outro cargo. Segundo um biógrafo, o aspecto mais incompreensível daquelas eleições era a atitude de Churchill quando perdia. Ele agia como se tivesse vencido. Depois de uma eleição na qual havia sido derrotado, Churchill voltou-se para o vencedor e disse: "Não creio que seja a última vez que o mundo ouve falar a respeito de qualquer um de nós dois." Esse comentário confundiu tanto o vencedor que ele saiu às carreiras para conferir mais uma vez os resultados da eleição e se assegurar de que ele e não Churchill havia realmente ganho. As afirmações que você faz ocasionalmente podem inspirar os outros a ter um extraordinário sucesso. Vemos isso na vida de Franklin Roosevelt. Um homem chamado Louis Howe convencera-se, com antecipação de 20 anos, do sucesso potencial de Roosevelt e chegou a traçar um cronograma do seu sucesso futuro. Eles se tornaram amigos íntimos e colaboradores, e Howe dirigia-se a Roosevelt como "Senhor Presidente", 20 anos antes de ele assumir esse cargo. Quando Roosevelt adoeceu, Louis Howe não deu nenhuma importância à doença e continuou a projetar e a afirmar que Roosevelt iria se tornar presidente. 20 anos depois, quando Roosevelt foi eleito, Howe comemorou abrindo uma garrafa de xerez que comprara anos antes e havia guardado para a ocasião. Como afirmações ocasionais fizeram um zelador prosperar. A esposa de um zelador tomou conhecimento do poder da afirmação, lançando mão dele de maneira construtiva. O marido dela havia trabalhado para a mesma firma durante 15 anos. Eles já tinham avisado que estavam lhe pagando o maior salário de sua categoria, não pagariam nenhum centavo a mais e que nenhuma outra firma poderia pagar. Ele aceitara essa declaração como verdadeira e estava em uma situação financeira desesperada, com despesas elevadas. A esposa começou a dizer: "Meu bem, as coisas vão melhorar para nós. Nossos ganhos vão aumentar." Ele apenas balançava a cabeça ao ouvir essas afirmações confiantes, a mulher perseverava em suas palavras. Um dia, ele recebeu uma carta do gabinete do governador de estado, dizendo que precisavam de alguém para dirigir o departamento de zeladoria do edifício do Congresso do Estado, que estava localizado na cidade onde esse homem morava. A carta dizia que ele havia sido recomendado para o cargo, e pedia-lhe que, se estivesse interessado, se candidatasse ao emprego. Dentro de alguns dias, ele tinha sido entrevistado e contratado com um salário mensal inicial de $150 a mais do que lhe tinha sido antes proposto. Como funcionário do governo, ele receberia aumentos de salários gradualmente, bem como férias, aposentadoria e assistência médica, benefícios que ele não tivera em seu último emprego. Em seu novo cargo, ele estava livre do trabalho árduo que fizera durante anos. Passava o tempo supervisionando outros empregados, responsáveis pela limpeza. Um dia, o governador aproximou-se dele, no Congresso, e agradeceu a ele pelo bom trabalho que estava fazendo na limpeza e na decoração do edifício. Esse zelador ficou surpreso ao saber que um diretor da firma para a qual ele havia trabalhado antes costumava ir ao palácio a trabalho, soubera da vaga para o emprego e o tinha recomendado em segredo, achando que ele merecia um emprego melhor. A mulher dele, uma empregada doméstica, continuava a dizer ao marido: "As coisas estão melhorando para nós e nossos ganhos irão continuar a aumentar."
Em pouco tempo, o patrão dela, para o qual trabalhava há muito tempo, decidiu dobrar seu salário. Sem saber do poder que existe nas afirmações fortuitas, todos os seus amigos balançavam a cabeça, surpresos. Você pode operar milagres em sua vida e na vida dos outros, por meio de afirmações de prosperidade fortuitas e encorajadoras. Você também pode operar milagres financeiros pronunciando em voz alta afirmações de prosperidade durante pelo menos 5 minutos por dia. Essas são maneiras de, primeiro, criar mentalmente a sua prosperidade. Resumo: 1. A terceira maneira de criar mentalmente a sua prosperidade é por meio de palavras de prosperidade. 2. As palavras exprimir e exterior têm raízes semelhantes. O que você exprime exterioriza-se na sua vida. 3. Estima-se que as afirmações acerca da prosperidade podem acelerar os resultados em 80%. 4. Seja claro em suas palavras a respeito da prosperidade, se quiser que os resultados também sejam claros. 5. Para cada 15 minutos de meditação inspiradora, convém passar 5 minutos fazendo afirmações em voz alta, se quiser uma prosperidade verdadeira em sua vida. Ler a respeito de prosperidade não é o bastante. 6. Quando você faz afirmações de prosperidade em voz alta, uma força extraordinária é estabelecida no invisível, que definitivamente afeta a substância de que ela é feita, moldando-a em resultados palpáveis. 7. Ao usar afirmações de prosperidade, você não está tentando fazer com que Deus lhe dê alguma coisa. Você está apenas abrindo a sua mente para receber a generosa abundância. Ele já a proporcionou a você. 8. Existe poder de prosperidade na conscientização do Cristo. Empregando afirmações que contenham o nome, Jesus Cristo, e por meio da repetição constante do Pai Nosso, a força da prosperidade é liberada. 9. Você pode operar milagres na sua vida pronunciando, em voz alta, afirmações de prosperidade durante 5 minutos por dia. 10. Suas afirmações de prosperidade e sucesso, mesmo que feitas ocasionalmente, têm também o poder de criar prosperidade para si mesmo e para os outros. O segredo da prosperidade permanente 6. Neste momento a sua fórmula de ouro em pó para a prosperidade está ficando clara. Primeiro, você limpa a mente para a prosperidade. Segundo, você cria a prosperidade mentalmente, registrando por escrito imagens e palavras. Essas são todas maneiras de abrir a mente para a prosperidade e de recebê-la. Mas existe ainda outra maneira para dar à prosperidade uma base permanente e duradoura. Essa é a regra da prosperidade mais fascinante e misteriosa de todas. Os antigos a conheciam e a punham em prática com base na seguinte afirmação: 10 é o número mágico do progresso. Eles invocam o número do progresso pagando o dízimo ou ofertando aos seus deuses 10% do que ganhavam nos jogos, nas colheitas ou com outras fontes de renda. A palavra dízimo significa a 10ª parte. Pessoas de todas as grandes civilizações consideravam o 10 o número mágico do progresso e o invocavam por intermédio do pagamento do dízimo. Esse costume era comum entre os antigos egípcios, babilônicos, persas, árabes, gregos, romanos e chineses. Nos tempos de hoje, o número mágico do progresso ainda pode ser invocado pelo pagamento sistemático do dízimo. Uma dona de casa do sul da Califórnia descobriu que o pagamento do dízimo poderia pavimentar o seu caminho para a prosperidade, e então decidiu tentar. Ela e o marido tinham 7 filhos para criar. Embora o marido trabalhasse para uma das maiores emissoras de televisão, eles tinham dificuldades para sustentar a família. Depois que ela começou a pagar o dízimo de sua atual renda, surgiu uma oportunidade para que alguns dos filhos aparecessem em comerciais de televisão. Para isso, eles eram bem remunerados. Pelo fato de eles pagarem o dízimo desse rendimento, abriu-se o caminho para que todos os filhos fizessem comerciais de televisão, pelos quais recebiam vultuosos cachês. Eles continuaram a pagar o dízimo do que recebiam de todas as suas fontes de renda e, em 2 anos, essa família se mudara para uma grande e linda casa, o marido obtivera um emprego melhor e todos os filhos trabalhavam na televisão em suas horas de folga.
Foi instituído um fundo de reserva para a educação das crianças, e o futuro delas foi financeiramente assegurado. Uma amiga disse: fazer comerciais de televisão é um trabalho tão competitivo que não sei como seus filhos têm se saído tão bem. Em geral, um ator fica feliz se conseguir 2 ou 3 trabalhos por ano na TV, mas seus filhos já apareceram em 30 comerciais no ano passado. A mãe explicou: 10 é o número mágico do progresso. Nós pagamos o dízimo de tudo o que ganhamos, portanto não é de estranhar que meus filhos recebam 10 vezes mais ofertas de trabalho do que aqueles atores que não fazem o mesmo. Essa é a lei da prosperidade. O pagamento do dízimo, a fórmula de um milionário. Como o primeiro milionário que aparece na Bíblia. Abraão aprendeu esse segredo do sucesso com os babilônicos, que estavam entre os povos mais prósperos da antiguidade. Os babilônios foram os primeiros a defender a poupança, a casa própria, o seguro e outras práticas financeiras rentáveis. Abraão transmitiu o conceito do pagamento do dízimo ao neto Jacó, que o incluiu no seu pacto para o sucesso. Posteriormente, Deus deu a Moisés instruções específicas a respeito do pagamento do dízimo pelos hebreus. Enquanto pagaram o dízimo, os povos do Velho Testamento prosperaram. Mas quando deixaram de colocar Deus em primeiro lugar no que diz respeito às finanças, durante o reinado de Salomão, o reino foi dividido e os filhos de Israel foram para o exílio na Babilônia. Quando os remanescentes voltaram para Jerusalém, o profeta Malaquias lembrou-lhes que deveriam voltar a pagar o dízimo se quisessem prosperar. Ele prometeu que as janelas do céu iriam se abrir para eles, se invocassem novamente o 10, o número mágico do progresso. De acordo com o Novo Testamento, tanto Jesus quanto Paulo pagavam dízimos. Como judeu, Jesus pagava dízimos. No tempo de Jesus, exigia-se que os fariseus aplicassem 1/4 do que ganhavam em doações religiosas. Paulo era fariseu e filho de um fariseu. Desde a juventude, ele era obrigado a oferecer 1/4 de sua renda a Deus. Pagar o dízimo era uma expressão comum nos templos bíblicos. Os antigos sabiam intuitivamente que dar, partilhar e colocar Deus em primeiro lugar nas questões financeiras era o primeiro passo para a prosperidade permanente e duradoura. Você pode pagar o dízimo para livrar-se das dívidas. O ato de pagar o dízimo, ou retribuir o trabalho de Deus com 1/10 de sua renda bruta, não é algo que algum pastor tenha inventado com a intenção de ganhar dinheiro. É uma lei universal de prosperidade, praticada ao longo dos séculos como um método para as pessoas prosperarem numa base permanente. Quando você retribui continuamente o trabalho de Deus, abre caminho para beneficiar-se constantemente desse trabalho. Muitas pessoas têm um bloqueio psicológico contra o pagamento do dízimo pelo fato de muitos teólogos terem dado ênfase ao que o dízimo faria pela igreja, em vez do que ele faria pela pessoa. Quando você analisa as grandes promessas contidas na Bíblia pelo pagamento do dízimo, tais como as feitas por Malaquias, você descobre que, segundo a Bíblia, a pessoa que paga o dízimo irá prosperar. Desnecessário dizer que sua igreja também prosperará. Mas isso é secundário, não é o motivo principal para se pagar o dízimo. Como escreveu L. I. Meyer, a sua prosperidade é equivalente ao dízimo que você paga. Quando você não dispõe de recursos para pagar o dízimo. Talvez você esteja pensando, mas eu não tenho recursos para pagar o dízimo. Então você não pode deixar de pagar o dízimo. Quando maior a carência financeira, maior é a necessidade de invocar imediatamente o 10, o número mágico do progresso. Uma empresária estava em dificuldades financeiras. Ela havia se mudado para outra região do país e entrado em um novo ramo de trabalho. Estava saldando suas dívidas, mas não de maneira suficientemente rápida para poder arcar com suas muitas despesas. Enquanto isso, colocava em prática todas as leis da prosperidade no afã de descobrir imediatamente uma maneira de ganhar dinheiro. Nada aconteceu, até que ela se lembrou de que havia se descuidado do pagamento do dízimo. Ela sentou-se, preencheu um cheque de $50 para o pagamento do dízimo e o pôs no correio. No dia seguinte, recebeu telefonemas convidando-a para trabalhos extras que a ajudariam a superar aquele período de tensão financeira.
Mas nada acontecera até que ela, primeiro, pagasse o dízimo. Há muitos anos, comecei a pagar o dízimo, numa ocasião na qual eu achava que não dispunha de recursos para fazê-lo, embora não os tivesse apenas para esse fim, uma vez que minhas necessidades financeiras eram muito grandes. Decidi pôr à prova o 10, o número mágico do progresso, depois de ler o relato a seguir, contando como alguém muito mais necessitado do que eu havia prosperado devido ao pagamento do dízimo. Um homem que estava com uma dívida de $10.000, com seu crédito cortado e uma esposa e 4 filhos para sustentar, obteve um emprego como diarista numa fábrica, e foi obrigado a viver com a família em uma barraca. Ele então conheceu 2 estudantes de teologia que o convenceram de que, se quisesse prosperar novamente, deveria pagar o dízimo. Na mesma semana em que ele começou a pagar o dízimo, a companhia ofereceu uma de suas casas para ele morar. Em um ano, foi promovido a chefe de seção. 10 anos depois, ele estava livre de débitos, era proprietário de uma próspera madeireira, um carro de luxo, um avião e outras coisas de categoria semelhante. Ele atribui o seu sucesso a, primeiro, reconhecer a sua dívida para com Deus e depois, fielmente pagar o dízimo de sua renda. Decidi experimentar essa fórmula para prosperar e ela também funcionou comigo. Contribuir com o 10º de seu tempo não é suficiente. Disse uma mulher: não sei por que devo pagar o dízimo em dinheiro. Eu dedico um 10º de meu tempo ao trabalho de Deus. Sou professora de uma escola dominical. Eu repliquei: muito bem, mas o que você está tentando conseguir? Mais tempo ou mais dinheiro? Oh, eu gostaria de ter mais tempo, mas realmente preciso de mais dinheiro. Sugeri que ela verificasse as promessas a respeito do pagamento do dízimo na Bíblia. Todas elas falam do pagamento do dízimo em dinheiro e ativos financeiros. Em nenhum lugar a Bíblia refere-se ao dízimo do tempo de alguém, por mais louvável que isso seja. Uma mulher na Flórida ouviu falar do dízimo e começou a pagá-lo usando sua pequena aposentadoria. Logo depois, foi-lhe oferecido um trabalho de meio período e ela o aceitou, passando a pagar o dízimo sobre ele. Depois, ela constatou que a Bíblia falava sobre contribuir com um 10º de tudo. Ela possuía uma caderneta de poupança de $5.000 e decidiu que deveria também pagar o dízimo sobre ela. Então, sacou $500 de sua caderneta de poupança e entregou-os à igreja onde havia aprendido o importante preceito do pagamento do dízimo. Em breve ela recebeu um chamado da Previdência Social, pedindo que ali comparecesse. Sua primeira reação foi de medo. Ora, o que eu fiz de errado? Mas ela teve uma agradável surpresa. Em tom de desculpa, lhe disseram: nós estamos lhe devendo uma determinada quantia. Devido a uma nova decisão do governo, o fato de a senhora ter nascido antes de uma determinada data significa que estamos lhe devendo $1.250. Ela disse: estou recebendo a aposentadoria em dia, obrigada. Sim, nós sabemos disso, e a senhora irá continuar a recebê-la. Entretanto, nós estamos lhe devendo essa quantia adicional. Depois do preenchimento dos formulários necessários, ela recebeu um cheque. Outra senhora que paga o dízimo estava surpresa pelo fato de que sua caderneta de poupança parecia não dar rendimentos. Era como se depositasse dinheiro nela e depois o retirasse. Finalmente, começou a perceber que não estava pagando o dízimo dos rendimentos daquela caderneta de poupança. Tão logo começou a pagar o dízimo dos rendimentos, suas economias começaram a crescer regularmente. Da mesma maneira, um homem que pagava os dízimos estava preocupado porque os seus investimentos não pareciam render para ele o quanto deviam, até ter constatado que estava pagando o dízimo de rendimentos de outras fontes, mas que nunca havia pago o que correspondia às suas ações. Depois de pagar o dízimo dos rendimentos de suas ações, ele sentiu-se inspirado a vender determinadas de suas ações, ele sentiu-se inspirado a vender determinadas ações e investir em outras, o que lhe proporcionou um rendimento bem maior. Esse homem nunca mais se preocupou com as altas e baixas do mercado de ações, mas acha que, com Deus como seu parceiro nas finanças, continuará a ser orientado a respeito dos rendimentos dessa fonte.
Ele continua a prosperar. Atrasar o pagamento do dízimo gera pobreza. Robert Letourneau, o gênio da engenharia, ficou famoso pelo pagamento do dízimo. Em seu livro Mover of Men and Mountains, aquele que move homens e montanhas, ele fala do tempo, depois de ter começado a pagar o dízimo, em que os negócios iam tão bem que um ano ele decidiu adiar o seu dízimo. Deus, tivemos um bom ano. Em vez de lhe pagar o seu dízimo de $100.000, correspondente aos negócios realizados este ano, vou reinvestir essa quantia na empresa, e o Senhor receberá esse dízimo e muito mais no próximo ano. Ele sofreu um revés financeiro após outro. O mau tempo impediu que o seu trabalho em construções progredisse. No fim do ano, ele estava devendo $100.000. Com essa experiência, ele aprendeu a nunca mais adiar o pagamento do dízimo e a nunca tentar barganhar com Deus a esse respeito. Refletindo sobre a lição aprendida, ele gracejou: é totalmente certo dar crédito a Deus, mas ele pode também utilizar dinheiro. Os dízimos de Letourneau acabaram atingindo milhões de dólares e ele foi obrigado a abrir uma fundação particular apenas para tratar da distribuição deles. Um vendedor havia prosperado tanto pelo pagamento de dízimos que estava tentando convencer o proprietário da firma onde trabalhava a pagar os dízimos sobre o lucro da empresa. Ele não sabia o que dizer ao patrão. Um amigo sugeriu que ele lembrasse ao patrão que muitos milionários do país atribuem sua riqueza ao pagamento do dízimo: os Rockefellers, os donos da Heinz, da Quaker e da Kraft. O pagamento de dízimos é um método correto e eficiente no mundo dos negócios. O local onde você entrega o seu dízimo é importante. É importante que você entregue o seu dízimo no lugar em que está recebendo ajuda e inspiração espiritual. Uma mulher disse certa vez: tenho alguns apartamentos que não consigo alugar, embora aplique todas as leis da prosperidade. E não me diga para pagar o dízimo porque já estou fazendo isso. Onde você está pagando o dízimo? Não acho que isso seja importante, por isso pago o meu dízimo à igreja que costumava frequentar, embora agora eu esteja frequentando uma igreja onde recebo mais inspiração. A resposta foi: se quiser prosperar, pague o dízimo onde você recebe ajuda e inspiração. É incoerente agir de outra maneira. Conseguir ajuda espiritual de um lugar e pagar o dízimo a outro é como ir a um médico e pagar a outro, ou como comer em um restaurante e pagar sua refeição em outro. Entregar o seu dízimo onde está recebendo ajuda e inspiração espiritual o mantém em contato com o fluxo do que lhe está sendo oferecido. O pagamento do dízimo cura. Uma mulher havia começado a pagar o dízimo por razões financeiras e havia prosperado, mas teve uma surpresa. Durante anos ela tentava perder peso e não tinha conseguido fazê-lo. Entretanto, quando começou a pagar o dízimo, ela dizimou 25 quilos. Pagar o dízimo o ajuda a se livrar de experiências negativas da vida. Uma mulher que se encontra agora na categoria dos milionários afirmou: quando alguma coisa negativa me acontece, sei que não estou pagando o dízimo suficiente. Uma experiência negativa é sempre uma indicação para que eu contribua ainda mais. Eu pergunto: Pai, com o que devo contribuir? Há um problema fundamental da vida: congestão. E há uma solução: circulação. Se suas atividades financeiras estiverem paralisadas devido a dívidas, tempos difíceis e problemas constantes, você pode desfazer a congestão começando a confiar que Deus o ajudará por meio do pagamento do dízimo. O pagamento do dízimo é um ato de fé que provoca a circulação e desfaz a congestão. Um homem da cidade de Nova York escreveu: meu primeiro pagamento do dízimo fez desaparecer um problema de circulação que os médicos não conseguiram curar. Depois, ele me fez uma confissão: foram necessários 3 anos para mudar o meu modo de pensar para que eu pudesse pagar o dízimo. Eu sempre pulava os capítulos sobre o dízimo nos seus livros. Agora, estou aturdido com o desaparecimento instantâneo de uma dor forte e constante na minha perna e no meu pé direito, graças ao primeiro pagamento do dízimo feito em minha vida. Um homem que trabalhava no negócio de imóveis no sul da Califórnia descuidou-se do pagamento do dízimo e aprendeu uma grande lição.
Certo mês, ele entregou o dízimo a um parente que estava sempre com problemas, em vez de entregá-lo à igreja. Tudo começou a dar errado. Houve um erro em sua conta bancária e vários cheques foram devolvidos. Uma transação com um imóvel, da qual ele esperava receber uma comissão de alguns milhares de dólares, não se concretizou. Outras fontes de rendimento simplesmente secaram, e ele ficou numa situação financeira muito difícil. Tudo fica estagnado até que ele, mais uma vez, colocou Deus e não seu parente propenso a ter problemas, em primeiro lugar no que diz respeito às finanças. Não há nada de errado em ajudar alguém que necessita, se você for cauteloso com o que dá. Mas dando apenas dinheiro, você oferece apenas auxílio temporário e, portanto, o mantém na pobreza. É muito mais sensato oferecer-lhe livros a respeito de como usar as leis da prosperidade por si mesmo. Isso permitirá que ele prospere permanentemente, fazendo com que não dependa de programas de assistência ou de distribuição de roupas e alimentos aos pobres. Dê um peixe a um homem e você o alimentará por um dia. Ensine-o a pescar e você o alimentará por toda a vida. As antigas leis do dízimo eram muito precisas quanto ao lugar onde o dízimo devia ser entregue. O primeiro dízimo ia para os sacerdotes e o lugar de orações. Esse dízimo era oferecido de maneira impessoal. A pessoa que o pagava não dizia nada a respeito de como ele deveria ser gasto. O segundo dízimo era destinado a uma celebração, o terceiro, como uma esmola.